A paz de Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, uma boa tarde a todos. Louva a Deus por mais esse dia, por mais a oportunidade que nos concede o Senhor Jesus. E quero deixar aqui para meus irmãos queridos uma palavra. Quero deixar a lição desse trimestre, o terceiro trimestre de 2022. A primeira lição que diz as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Então nós vemos que por vários meios, por várias ferramentas, o adversário de nossas vidas, ele tem tentado atacar a igreja de Jesus. Então, a lição de número 1, de adultos, terceiro trimestre de 2022, que tem pelo tema, cujo tema é as sutilezas de Satanás contra a igreja de Jesus. O texto áureo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está escrito na primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. A verdade prática ou aplicada de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada um crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo do 1 ao 5. Está escrito assim a palavra de Deus: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é justificada. Então, a lição desse trimestre, a primeira lição, ela tem como tema apresentar. O objetivo da lição é mostrar que a igreja está sob ataque satânico. E o segundo é descrever a natureza do ataque. E o terceiro é elencar as ofensas do ataque, pontuar os instrumentos de proteção da igreja que Deus nos dá, que Ele nos concede. Então, o tema diz assim, a sutileza. O que é sutileza, né? Por quê? Né? O adversário, nós sabemos que a sutileza quer dizer, o adversário ele é astuto, ele é inteligente, ele é esperto, né? Sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo. Delicado, meigo, suave. Trata-se de um comportamento hábil e perspicaz, que revela certa inteligência de espírito, ou seja, o adversário das nossas vidas, ele é astuto, ele é ágil, é inteligente, e ele age de forma que quando muitos vêm dar por percebido, já caíram nas suas armadilhas, nas suas ciladas. Quando a gente vê no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 3, diz assim: mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, já desde então, meus queridos irmãos, vemos que a palavra de Deus ela nos mostra como é astuta a serpente, ou seja, o adversário, como ele é ágil, como ele é inteligente, ele age de maneira, e quando as pessoas vêm se dar por percebido, já caíram nas suas armadilhas,
né? Mas Deus, ele é fiel e poderoso, e através do Espírito Santo tem nos revelado. E através a sua palavra, ele tem nos advertido, né, que está em Gênesis capítulo 37, versículos 5 ao 7. Deus, ele nos adverte por meios de sonhos, de revelação. O profeta Isaías capítulo 3, versículo 16 ao 24. Deus adverte por meio dos profetas, orientando a igreja, né, que a igreja venha se arrepender, venha se converter dos maus caminhos. Deus orienta. Aleluias. E através de outros meios, né, através de sonhos e revelação, o Espírito Santo tem orientado a igreja de Cristo referente a esses ataques, né? E nós observamos e vemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes, as maldades, nos lugares celestiais. Ou seja, temos que estar atentos, temos que estar vigilantes, permanecer em oração, revestindo-nos com o capacete de Deus, da espada da palavra, que a palavra ela nos dá estrutura para mantermos firmes nesses últimos dias, o qual o adversário ele tem se levantado contra a igreja de Cristo. Nós observamos pela palavra de Deus, dos meios que Deus tem agido e orientado pelos profetas, pelos homens de Deus, orientando a igreja. Vemos que as astúcias ciladas do adversário contra a igreja de Cristo têm se permanecido e é bíblico, e nesses últimos dias tem se aumentado e multiplicado. Ele é tão esperto que ele age de modo sutil, que as pessoas desapercebidas não percebem, quando vem observar, já tem caído nas suas armadilhas, né? Nessa reta final, nesses últimos tempos, diz a palavra de Deus, a natureza do ataque, né? Vamos ver a natureza do ataque. Ele ataca no modo espiritual, né? Em que a exposição, o apóstolo ele faz referência a espíritos enganadores. Então ele vem para enganar, destruir vidas, lares, espíritos enganadores e demônios. 1 Timóteo 4:1. A igreja são seres, nos ataques que são feitos à igreja, Satanás e seus demônios, os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Então, não são humanos, mas sobrenatural, porque ele já sabe o seu fim é próximo. Então, ele tenta de qualquer modo desviar os fiéis da verdade. Mas temos que nos revestir das armaduras de Deus, para que possamos resistir aos dias maus, os dias maus que chegam, né? E o ataque é de natureza moral. Outra coisa que, levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse também é um ataque moral. O apóstolo Paulo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita, que também são mentirosas. Ou seja, dão lugar aos espíritos enganadores, e assim eles agem na vida das pessoas, e eles não vigiando, caem nas suas armadilhas. As esferas do ataque. A esfera do ataque. A esfera religiosa. É importante tratarmos aqui as esferas religiosas, o ataque que decorre. Acontece, portanto, na esfera da igreja. E isso fica claro que Paulo diz: apostatarão alguns da fé, né? O apóstolo está se referindo aos cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão servindo a ele. Então as pessoas não vigiam, caem nas suas armadilhas, pela ganância, pela estupidez, pela arrogância, e assim se afastam do evangelho. O evangelho tem dentro da própria igreja. Não é de admirar que essas pessoas que mais causam danos e escândalos
ao evangelho sejam aqueles que já lutaram em suas trincheiras. Aí Jesus diz assim: ai desses por qual vêm os escândalos. A esfera social, outra esfera do ataque satânico à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, né? Proibindo o casamento, 1 Timóteo 4,3. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família, ou seja, destruir os lares, porque ele agindo assim, as pessoas vão enfraquecendo e a igreja de Cristo, ela é composta pelas famílias, porque Deus ama a família, né? A instituição social que existe, se não existir a família, então é um dos pontos principais que ele tem agido são nos casamentos, enfraquecendo as famílias e assim enfraquecendo a igreja. Mas Deus, ele tem protegido e tem nos orientado através do Espírito Santo, revelando por revelação, por sonhos e pelas profecias, né? Deus, ele não tem desamparado a sua igreja. Então, um ponto principal, igual Jesus disse, assim, vigiai e orai. É jejum, oração e a palavra. Cristo diz assim no Evangelho de João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é estrutura pela palavra de Deus, oração e fé, e dando espaço para que o Espírito Santo venha trabalhar, venha revelar e venha nos orientar, para livrar das astúcias, ciladas do adversário, que tem se multiplicado e é bíblico. Mas Deus, ele não tem desamparado e não desamparará a sua igreja até a volta de Cristo. Porque Cristo já veio, voltou a preparar lugar e voltará a buscar a sua igreja. Então, meus irmãos, que Deus continue vos abençoando, dando graça, revelando e orientando. Que Deus, através do Espírito Santo, possa vos libertar dessas milícias que o adversário tem causado e tentado contra a igreja de Cristo. Que Deus os abençoe e vos guarde e fique com essa palavra e que o Espírito Santo possa revelar melhor em vossas vidas. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.